nós já conhecemos. E o resultado encontrado da equação que sofreu a transformação pela aplicação das propriedades é a solução da equação modular. Então, esse aqui é mais ou menos um roteiro para nós resolvermos uma equação modular. Vamos, então, para um primeiro exemplo. Resolver a equação modular, módulo de 2x menos 2 igual a 8. Vamos, no primeiro momento, resolver utilizando a definição de módulo. Ora, o conceito de módulo diz que essa expressão que está entre as duas barras verticais, ela é, em módulo, sempre positiva. Então, o módulo de um número é um número sempre positivo. Isso quer dizer que 2x menos 2 pode representar um número positivo ou representar um número negativo. Nesse caso, 2x menos 2 deve representar o número 8. Então, pode ser 2x menos 2 igual a 8 positivo ou 2x menos 2 igual a 8 negativo. Então, vamos escrever assim. A, pela definição, para nós termos um roteiro de estudo. Então, 2x menos 2 pode representar um número positivo cujo módulo é 8. Então, nós vamos ter 2x menos 2 igual a 8. Então, nós estamos considerando, nesse primeiro momento, como ele sendo positivo. Mas, ele pode ser também negativo. Então, 2x menos 2 igual a 8. Se ele for negativo, o módulo continua sendo 8. Agora nós resolvemos cada uma delas. 2x é igual a 8 mais 2. 2x igual a 10. X igual a 10 dividido por 2. X igual a 5. Na segunda hipótese, menos 2x mais 2 igual a 8. Menos 2x igual a 8 menos 2. Menos 2x igual a 6. X vai ser igual, então, a 6 dividido por menos 2. X igual a menos 3. Esses são os valores que nós encontramos, partindo do princípio que nós estamos resolvendo utilizando a definição de módulo. Agora, nós vamos fazer uma verificação para nós sabermos se os resultados encontrados satisfazem a nossa equação. Verificação. É importante sempre fazer a verificação para nós termos certeza de que os valores encontrados são efetivamente solução. Para x valendo 5. Então, nós vamos ter módulo de 2 vezes 5 menos 2 igual a 8. Ora, 10 menos 2, em módulo, é 8. E 8 em módulo é 8. De fato, o módulo de 8 é 8. Então, o primeiro resultado verifica. Para x valendo menos 3. Módulo 2 vezes o x, que é menos 3, menos o 2 em módulo, igual a 8. Menos 6, menos 2, 8. Menos 8, igual a 8.
Então, aqui está comprovado pela definição que módulo de 8 é 8, portanto, 5 verifica, módulo de menos 8 também é 8, e verifica o resultado. Então, a nossa solução vai ser menos 3 e 5. Então, uma aplicação bem simples para nós evidenciarmos aqui o conceito de que o 2x menos 2 pode representar um número positivo, cujo módulo seja 8, ou representar um número negativo, cujo módulo seja 8. Que números são esses? São o menos 3 e o 5, são os valores que x deve assumir para que essa condição seja satisfeita. Entretanto, nós falamos aqui no início que a resolução pode ser feita também usando as propriedades. Então, vamos resolver esse mesmo exercício usando uma propriedade. A propriedade a ser utilizada é a seguinte. Então, letra A, B, C, com a propriedade. Mas qual é a propriedade que nós vamos utilizar? Módulo ao quadrado de x é igual a x ao quadrado. Então, essa propriedade diz que, se nós temos o módulo de uma variável x, se ela estiver elevada ao quadrado, ela é equivalente ao x ao quadrado, ou seja, essa variável ao quadrado sem o módulo. Partindo desse princípio, nós vamos, então, tomar a nossa equação modular igual a 8 e vamos elevar ambos os membros ao quadrado. Então, nós vamos ter 2x menos 2 igual, elevando ao quadrado, 8 ao quadrado. Conforme a propriedade, essa expressão resulta apenas o 2x menos 2 ao quadrado, que é o termo entre as duas barras de módulo. 2x menos 2 ao quadrado igual a 8 ao quadrado, 64. Ficamos agora com um produto notável, que é o quadrado de uma diferença. Então, vamos desenvolver esse produto notável, que é o quadrado do primeiro, 2x ao quadrado, 4x ao quadrado, menos duas vezes o primeiro, que é 2x, vezes o segundo. 2 vezes 2 vezes 2, 8x, mais o quadrado do segundo, 4, menos o 64, para nós igualarmos a zero essa expressão. Reduzindo os termos semelhantes, menos 8x. 4 menos 64, menos 60, igual a zero. Vamos dividir toda ela por 2, e ficamos com 2x ao quadrado, menos 4x menos 30, igual a zero. Ainda é possível dividir mais uma vez por 2. X ao quadrado menos 2x menos 15 igual a zero. Ficamos com uma equação do segundo grau, onde nós estamos procurando dois números cuja soma resulte mais 2 e o produto menos 15. Esses números são 5 e 3.
Como a soma tem que resultar mais 5, deve ser, então, 5 e menos 3. 5 menos 3 é mais 2, 5 vezes menos 3 é menos 15. Esses são os valores que nós encontramos. Vejam vocês que são os mesmos que nós já havíamos encontrado no outro estudo, né, na outra forma da resolução, menos 3 e 5. Okay? Não vamos fazer a verificação, porque ela já foi feita na outra maneira de nós representarmos. Então, a solução é igual a menos 3 e mais 5, como era já do nosso conhecimento. Então, aqui fica a critério do aluno resolver pela definição ou resolver pela propriedade. Normalmente, a definição se torna mais prática, porque é o mesmo procedimento para qualquer exercício. E aqui não, aqui precisa do aluno conhecer as diversas propriedades. Tudo bem até aí? Muito bem. Vamos agora para um segundo exemplo. Muito parecido no livro didático. Módulo de 3x menos 8 igual a módulo de 2x mais 3. Lá no livro, vocês já estudaram, com certeza, e viram que a resolução apresentada foi elevando ao quadrado ambos os membros, utilizando a mesma propriedade que nós usamos no exercício anterior. Eu vou resolver utilizando a definição só para mostrar uma coisa para vocês. Então, vamos fazer pela definição. Inicialmente, nós vamos tomar o 3x menos 8, considerando que ele represente um número positivo, e o 2x mais 3 também representa um número positivo. 3x menos 8 e 2x mais 3. Então, eu estou partindo da hipótese de que ambos são positivos. Positivo, positivo. Entretanto, existe também a possibilidade de ambos serem negativos. Então, 3x menos 8 igual 2x mais 3. Agora, ambos negativos. Olhando essas duas possibilidades, concluem imediatamente que elas são idênticas. Se nós multiplicarmos a segunda por menos 1, ela fica igual à primeira. 3x menos 8 igual a 2x mais 3. Então, nesse caso, não há necessidade de nós tomarmos uma resolução com ambos positivos e fazermos uma outra com ambos negativos. Basta resolvermos apenas uma situação delas. Por exemplo, aquela em que ambos são positivos, claro, porque é a mais fácil. Então, 3x menos 8 igual a 2x mais 3. 3x menos 2x igual a 3 mais 8. X igual a 11. Vamos verificar que se nós tomarmos agora alternadamente um positivo e outro negativo, vai acontecer a mesma coisa. B. Então vamos tomar
3x menos 8 igual 2x mais 3. 3x menos 8 igual 2x mais 3. Se nós tomarmos o primeiro membro positivo e o segundo membro, depois trocarmos menos e mais, observem que as duas são, na verdade, na essência, a mesma coisa. Porque se eu multiplicar a de baixo por menos 1, ela passa a ser a de cima, como aconteceu no caso anterior. 3x menos 8 igual 3x mais 8 igual a 2x mais 3. Então, como cada um pode ser positivo ou negativo, nós teríamos que combinar os dois positivos, os dois negativos, um positivo e outro negativo, e ao contrário. Seriam 4 possibilidades. Mas que nós, na prática, acabamos verificando, como nós vimos aqui, que são apenas 2. Deixa eu colocar o menos aqui que eu esqueci. Menos 3x mais 8. Então, em vez de resolver 4 igualdades, nós vamos resolver apenas 2. Então, continuando essa aqui, menos 3x menos 2x igual a 3 menos 8, menos 5x igual a menos 5, x igual a menos 5 dividido por menos 5. X igual a 1. Então, encontramos os valores x valendo 11 e x valendo 1. Certo? Então, a ideia foi mostrar para vocês que, em algumas situações, problemas, as diversas combinações que nós temos que fazer acabam se reduzindo, né, a 2 ou a 3, conforme o tipo de exercício. Ah, tem razão, tem razão. Oi, Rangel, tem razão. Eu indiquei aqui que multipliquei por menos 1, mas na verdade eu não multipliquei. Eu resolvi essa aqui, ó. Eu falei que ia multiplicar por menos 1 essa para mostrar que ela se transforma nessa. Mas daí acabei resolvendo como ela está aqui. Né? Ó, mais 3x menos 8 menos 2x mais 3, menos e mais. Multiplicando por menos 1, ficaria mais 3x menos 8 menos 2x mais 3. Só que eu peguei essa aqui e resolvi. Tudo bem? Clareou agora? Ótimo, ótimo. Vamos agora fazer então a verificação. Então, para x valendo 11, 3 vezes 11 menos 8 igual 2 vezes 11 mais 3. 33 menos 8 igual 22 mais 3. 33 menos 8, 25. 22 mais 3, 25. Então,
o número 11 verificou. Agora, para o x valendo 1. Menos 8 igual 2 vezes 1 mais 3. 3 menos 8 igual 2 mais 3. Menos 5 em módulo, 5 em módulo. Módulo de menos 5 é 5, módulo de mais 5 é 5. Então, ambas as respostas satisfazem e a nossa solução é 1 e 11. Tá? E a outra maneira de resolver, como eu já disse, vocês encontram no livro didático, que consiste em elevar ambos os membros ao quadrado. Daí vocês vão recair numa equação do segundo grau, cujas raízes ainda vão ser 1 e 11. Não entendi a pergunta, Neuza. Ó, Neuza, aqui é o seguinte. Eu procurei mostrar para você, vou repetir aqui, ó. Queria mostrar para você o seguinte, que se você pega o mais e o menos, ou pega o menos e o mais, aí as igualdades são iguais. Aí eu falei que multiplicando por menos 1 ela se transforma naquela. Só que eu não fiz a transformação. Eu simplesmente resolvi a partir daqui. A negativa com a positiva. Se você resolver essa aqui, você vai achar 1 também. Tudo bem, Neuza? Entendeu agora? Ótimo. É que eu indiquei aqui, e a impressão que deu é que eu ia multiplicar por menos 1, né? Mas eu não multipliquei, eu resolvi a partir daqui para baixo. Tá? Como resolvendo, elevando ao quadrado ambos os membros, já tem uma no livro didático, vocês vão olhar lá, né, como resolver. Como eu disse antes, vai acontecer de vocês recaírem numa equação do segundo grau, né, cujas raízes serão 1 e 11 também. Vamos então para um terceiro exercício de equação modular. A diferença deste em relação aos anteriores é que nós temos módulo no primeiro membro e no segundo membro não é módulo, é uma expressão algébrica. Menos 2x mais 2. Vamos resolver inicialmente utilizando a definição, que eu considero a maneira mais prática, porque você está usando a definição de módulo, que é uma coisa que a gente nunca esquece. As propriedades a gente esquece, né? São inúmeras propriedades, mas a definição de módulo a gente nunca esquece. Então, pela definição, o 2x menos 2 pode representar um número positivo. Então, mais 2x menos 2 igual a menos 2x mais 2. Vamos resolver isso aqui. 2x menos 2 mais 2x menos 2 igual a 0. Já fazendo a transposição dos termos do segundo membro para o primeiro. Reduzindo os termos semelhantes, 2x com mais 2x são 4x menos 4 igual a 0. Vou dividir todo mundo por 4 e fica x menos 1 igual a 0.
Portanto, x vai ser igual a 1. É a nossa primeira solução. Em seguida, vamos considerar a hipótese de 2x menos 2 representar um número negativo. Nesse caso, ele vai ser menos 2x menos 2 igual a menos 2x mais 2. Eliminando esses parênteses, menos 2x mais 2 mais 2x menos 2 igual a 0. Com isso, nós simplificamos o 2x e simplificamos o 2. E temos 0 igual a 0. O que caracteriza que essa expressão não apresenta uma solução, que a variável foi simplificada. Desapareceu a variável. Então, a solução que nós temos é apenas x mais 1. Nós podemos dizer assim que não existe solução aqui para esta igualdade. Vamos fazer a verificação. Para x valendo 1. Então, nós vamos ter 2 vezes 1 menos 2 igual a menos 2 vezes 1 mais 2. Ou seja, 2 menos 2 igual menos 2 mais 2. 0 em módulo igual a 0. O módulo de 0 é 0 igual a 0. Então, nós temos uma solução que é nulo. Então, eu vou chamar assim, condição de existência do segundo membro. Que é o módulo. Então, o menos 2x mais 2 deverá ser sempre positivo, podendo ser igual a 0. Portanto, menos 2x maior ou igual a menos 2. Eu vou dividir tudo
por menos 2. Dividindo por menos 2, eu vou ilustrar aqui fazendo assim, ó. Menos 2, menos 2. Eu tenho x, eu tenho 1. Só que quando eu multiplico ou divido por uma desigualdade por um número negativo, a igualdade se inverte. Menor ou igual a 1. O que significa esse resultado que nós encontramos ali? Significa o seguinte, que essa nossa equação modular só vai apresentar solução desde que o x que nós vamos obter esteja dentro desse intervalo aqui. Ou seja, ele deve ser menor do que 1 ou 1. Mas não pode ser maior do que 1. Ele tem que ser menor do que 1 ou 1. Para visualizar isso, eu vou representar na reta numerada isso aqui. X menor ou igual a 1. Essa é a condição que a solução tem que respeitar. Ela tem que obedecer essa condição. Se o valor encontrado não se encaixar neste intervalo, não pode ser solução da nossa equação. Então, vamos considerar aqui o 1, por exemplo. Como é menor ou igual, é uma bolinha fechada. Deixa eu usar o vermelho aqui. Uma bolinha fechada. Assim. Então, quando resolvida essa equação, o x encontrado deverá estar dentro deste intervalo. Se o x estiver aqui fora, não vai ser solução. Qual foi o valor de x que nós encontramos? Nós encontramos o valor x igual a 1. Para ilustrar o raciocínio, eu vou fazer uma outra reta numerada aqui embaixo. X igual a 1. E vou representar nela só o 1. Ó, tá aqui, ó. Eu ia usar o vermelho e esqueci outra vez. Tá aqui, ó. Aqui dá 1. Agora, eu vou fazer a interseção desses dois conjuntos. A interseção. Aqui são os valores de x menor ou igual a 1, inclusive o 1. Na segunda, é só o 1. Então, fazendo a interseção, nós vamos ter de comum entre as duas retas numeradas apenas o ponto 1. Só 1. O valor 1 encontrado pertence ao intervalo x menor ou igual a 1, porque ele é, inclusive, o extremo do intervalo. Né? Então, o 1 é a solução, porque nós achamos 1 calculando e a condição de existência do segundo membro determina que seja 1 ou menor que 1. Como nós só achamos o 1, então o 1 é a solução. Certo? Agora, me diga uma coisa. Qual das duas maneiras de verificar o resultado vocês acharam mais fácil? Pela verificação ou pela condição de existência? Estão me ouvindo? Gostou mais da condição de existência, Aquiles? Na verdade, ambos são fáceis, né, Rangel? Então, o importante é assim, eu acho. O aluno deve conhecer as duas maneiras e deve optar por aquela que ele gosta mais de fazer, daquela que ele se identifica mais na resolução, né? Não é verdade? Aí fica a critério do aluno fazer.
Muito bem. Agora nós vamos falar um pouquinho, então, de inequação modular. A diferença de início, de imediato, entre uma equação e uma inequação é que a equação ela tem um, dois ou, sei lá, três resultados, conforme. A inequação modular ela tem como solução, eventualmente, um único resultado, mas, via de regra, ela tem como solução um intervalo, um conjunto, né? Eu diria mais, um subconjunto do conjunto dos reais, na maioria das vezes. Então, uma inequação modular são inequações que envolvem módulo, obviamente. A resolução é feita mais ou menos seguindo esse roteiro aqui. Nós transformamos as inequações modulares em inequações sem módulo, através da definição de módulo e suas propriedades, tal qual nós fazemos para as equações modulares. Resolvemos as inequações utilizando também os processos que nós já conhecemos. E, em seguida, comparamos os resultados obtidos geometricamente, fazendo, em alguns casos, a união, em outros, a interseção dos intervalos. O intervalo resultante desta operação é a solução da inequação modular. Então, nesse caso, mais do que em outra situação, nós vamos trabalhar, então, com a reta numerada, analisando os intervalos que o problema vai nos oferecer e, em alguns casos, reunindo esses intervalos, em outros casos, fazendo a interseção desses intervalos. Eu coloquei aqui as propriedades que estão no livro didático, mas só para recordar. O módulo de x, se ele é maior que a, esse módulo de x maior que a pode ser decomposto em x menor que a ou x menor que menos a. São duas situações distintas. O x sendo menor que o a e o x sendo menor que o menos a. Se o módulo de x é maior ou igual a condição é a mesma, né? Só acrescenta-se a condição de ser igual a, também ser igual a aqui. Então, para o símbolo de maior, é menor que a ou menor que menos a. E a segunda, maior ou igual, x maior ou igual a a ou x menor ou igual a a. Se x é menor que a, x menor que a. Só um pouquinho, pessoal. Aqui está errado. Aqui, ó, eu digitei errado aqui, só para corrigir. X, o módulo de x é maior que a. Então, x é maior que a ou x menor que a. Aqui eu digitei errado. As outras estão certas. As outras estão certas. Aqui eu digitei errado. Bom, de qualquer maneira, quando vocês forem resolver utilizando as propriedades, é claro, vocês vão consultar para ver, né? Mas aqui foi um erro de digitação. As propriedades elas vão ser utilizadas conforme o exercício, dependendo de ser maior, menor, ou maior igual ou menor igual. Vamos fazer um exemplo, então, de inequação modular. Opa, não é essa, é essa. Inequação modular. Essa. Peguei errado aqui. Acho que não ficou pequeno esse número lá em cima. Para que valores de x tem-se módulo de 3x mais 1 maior que 11?
Vamos, então, mais uma vez, utilizar o critério da definição. Letra A, pela definição. O 3x mais 1, como nós já dissemos antes, ele pode representar um número positivo ou pode representar um número negativo. Maior que 11, maior que 11. Resolvendo a desigualdade, 3x maior que 11 menos 1, 3x maior que 10, x maior que 10 terços, que é aproximadamente igual a 3,3. Se ele for negativo, eu vou aproveitar para facilitar um pouquinho, vou multiplicar aqui por menos 1, fica menos vezes menos mais, 3x mais 1, mais vezes menos, menos 11. Como eu estou multiplicando por menos 1, eu vou inverter o sinal. 3x menor que menos 11 menos 1, 3x menor que menos 12. X menor, menos 12 sobre 3, x menor que menos 4. Então vejam que nós encontramos dois resultados que, na verdade, são intervalos, são subconjuntos do conjunto dos números reais. Valores maiores do que 10 terços e valores menores do que menos 4. Então, vai-se necessário nós analisarmos na reta, porque nós precisamos que os valores de x que vão formar, que vão constituir a solução, sejam aqueles que possam ser usados no nosso módulo e que ele seja sempre maior do que 11. Então, vamos para a reta. Na reta numerada. Comecemos, então, com x maior que 10 terços. Fazendo a reta numerada. E depois x menor que menos 4. A reta numerada. Dez terços, 3,3 é maior, então é aberto o intervalo, né? 10 terços. Menos 4 também é um intervalo aberto. Agora, aqui é interessante observar o seguinte. O valor de x, ou os valores de x que nós estamos procurando, são valores que nós vamos buscar na reta real e que devem satisfazer essa condição do módulo ser maior que 11. Então, se nós tomarmos valores maiores que 10 terços e colocarmos no módulo, eles vão satisfazer, sim, a condição e vai ser maior que 11. Valores menores do que menos 4 também vão satisfazer. Então, os dois conjuntos satisfazem a nossa condição. Os dois conjuntos possuem elementos que tornam verdadeira a nossa desigualdade. Então, nesse caso, nós temos que fazer a união dos dois conjuntos. Então, nós vamos ter menos 4
10 terços. Então, os valores que vão tornar a nossa sentença verdadeira serão os valores menores do que 4 ou os valores maiores do que 10 terços. Então, a nossa solução será formada por valores de x pertencentes aos campos dos reais, de tal maneira que x deve ser menor do que menos 4 ou x maior do que 10 terços. Tá? Então, esse símbolo aqui significa ou. Então, essa é a solução dessa nossa inequação modular. Agora, eu falei para vocês que vocês podem utilizar as propriedades. Então, vamos ver como é que fica essa resolução usando as propriedades, ou a propriedade que se enquadra nessa condição aí. Então, vamos ver agora pela propriedade. Qual vai ser a propriedade? Quando o módulo de A, o módulo de x, é maior do que A, isso significa que x é maior que A ou x é menor que menos A. De acordo com a propriedade. Quem é o x para nós no nosso exercício, né? O x no nosso exercício é 3x mais 1. Então, 3x mais 1 tem que ser maior do que o A. Quem é o A? O A é o 11, né? Vou anotar lá em cima, só para chamar a atenção. Módulo de x maior que A. Então, o A é o 11 e o x é o 3x mais 1. Então, 3x mais 1 maior que 11. E depois, o x, que é o 3x mais 11, mais 1, perdão, menor que menos A, menos 11. Observem que esta desigualdade e esta estão aqui, né? Ó, 3x mais 1 maior que 11 e multiplicando por menos 1 aqui, 3x mais 1 menor que menos 11. Daqui para frente, a resolução segue exatamente como nós fizemos anteriormente. Exatamente como nós fizemos anteriormente. Então, realmente, a definição é bom porque ela mata todas as charadas, né? Agora, a propriedade funciona também muito bem, né? Sem nenhum problema. Funciona muito bem. Tudo bem até aí, pessoal? Estão entendendo? Estou sendo muito rápido? Ótimo, ótimo. Fico satisfeito. Vamos passar para um segundo exercício, então, agora. De inequação modular. Observem aqui, neste exercício, o nosso módulo é formado por uma expressão do segundo grau. X ao quadrado mais x menos 1 menor do que 1. Vamos resolver esse exercício usando a definição. Eu insisto na definição porque eu, particularmente, gosto mais de usar a definição. Mas pode ser utilizada a mesma propriedade do problema anterior. A mesma. Então, vamos lá. Pela definição.
x ao quadrado mais x menos 1 pode representar um número positivo. X ao quadrado mais x menos 1 menor que 1. Mas ele pode representar também um número negativo, menos x ao quadrado mais x menos 1 menor que 1. Muitos autores, vocês devem estar estudando diversos livros, diversos autores, eles colocam assim, ó, x ao quadrado mais x menos 1 menor do que menos 1. E aqui mais 1 e aqui menos 1. O que é a mesma coisa, né? É como se tivesse multiplicado aqui por menos 1. Tanto faz. Agora vamos dar sequência resolvendo estas um minuto só, que aqui eu tenho que corrigir uma coisa que eu errei aqui. X ao quadrado mais x menos 1 maior que menos 1. Porque se está multiplicado por menos 1, o sinal tem que inverter, né? Se eu tirar isso daqui, ó, eu esqueci desse detalhe. Quando multiplica por menos 1, o sinal inverte. Então, x ao quadrado mais x menos 1 menor que 0. E aqui, x ao quadrado mais x menos 1 maior que 0. Menos 1 mais 1. Isso. Multiplicando por menos 1, fica menos aqui, inverte o sinal. Tá certo? Passa para lá, mais 1. X ao quadrado mais x menos 2 menor que 0. X ao quadrado mais x simplifica maior que 0. Ficamos então com duas expressões ou duas desigualdades do segundo grau, uma completa e outra incompleta. Agora a questão é a seguinte: quais valores da reta real satisfazem esta condição? Quais valores da reta real satisfazem esta condição? Os conjuntos solução de cada uma delas deverão ambos satisfazer esta condição, que é o que nós efetivamente estamos procurando, né? É esta solução. Então, nós temos que fazer toda uma análise para nós sabermos quais os intervalos que irão satisfazer a nossa desigualdade inicial. Então, vamos fazer assim, D, análise na reta. Para nós analisarmos na reta numerada, nós já fizemos isso antes, nós vamos precisar das raízes destas duas expressões. Nos problemas anteriores, como eram expressões do primeiro grau, elas não são muito complexas, né? Nós saímos já com o valor praticamente direto. Como são inequações do segundo grau, e elas têm duas raízes, a análise na reta deve ser mais cuidadosa e, por conseguinte, um pouco mais trabalhosa também. Então, vamos começar com as raízes. P, índice 1, raízes. Então, x ao quadrado mais x menos 2 igual a 0. Nós estamos procurando dois números cuja soma deve dar menos 1 e cujo produto deve dar menos 2. Eu não sei se vocês lembram, na equação do segundo grau, x ao quadrado menos sx mais p igual a 0. Lembram lá na oitava série
x ao quadrado menos sx mais p igual a zero. O que é o s? O s é a soma das duas raízes da equação e o p é o produto das duas raízes. Só que esta soma, como eu tenho menos na frente, tem que dar o sinal trocado, né? Menos. Então, quando nós falamos em procurar dois números cuja soma resulte esse número com o sinal trocado, né, é o SX. E o produto tem que resultar o P, com o mesmo sinal, é o x' vezes x duas linhas, que é o produto. Tá? Lembram disso lá da oitava série? Faz um tempo, né? Então, quais seriam esses números? 2 e 1. 2 vezes 1 é 2. Só que a soma deles tem que dar menos 1. Então, menos 2 mais 1. Menos 2 mais 1 dá menos 1. E menos 2 vezes 1, menos 2. Então, as raízes são menos 2 e 1. Certo? Já nesse outro aqui, x ao quadrado mais x igual a zero, é uma equação do segundo grau incompleta. A resolução mais fácil consiste em fatorar o x, colocando em evidência o x. Aqui nós temos um produto de x vezes x mais 1 que vale zero. Isso quer dizer, então, que se esse x aqui for zero, 0 vezes x mais 1 dá zero. Ou então, x mais 1 igual a zero. Ou seja, x igual a menos 1. Essa é a raiz linha e essa é a raiz duas linhas. Certo? Muito bem. Vamos então para a reta numerada agora. Se na reta. Na reta. Vamos pegar a primeira desigualdade lá em cima, x ao quadrado mais x menos 2. A reta. A segunda desigualdade, x ao quadrado mais x maior que zero. A reta. E vamos assinalar esses valores, esses intervalos, essas raízes que nós encontramos. Na primeira, menos 2 e 1. Na segunda, menos 1 e 0. Menos 2, menos 2 e 1. X ao quadrado mais x menos 2, vocês sabem muito bem que tem como gráfico uma parábola, né? Como o A dessa parábola, que é o 1 aqui na frente, é positivo, a concavidade dessa curva é para cima. Então, o gráfico faz assim. Aqui é positivo, aqui no meio é negativo e para cá é positivo. Como nós queremos os valores negativos, nós vamos, então, pegar o intervalo aqui no meio. Como é só negativo, não é igual, os extremos do intervalo não fazem parte da solução. Em seguida, na segunda desigualdade, menos 1 e 0. Menos 1 e o 0. É uma parábola, o A é positivo, a concavidade também é para cima. Aqui é mais, aqui é menos, aqui é mais. Então, nós queremos os valores positivos agora. Então, são os valores para a esquerda do menos 1 e para a direita do 0. Bem, como é que nós vamos chegar ao resultado final?
O que nós estamos buscando? Valores de x que tornem esta expressão aqui verdadeira. Então, eu terei que utilizar os valores de x que existam nesta desigualdade e nesta ao mesmo tempo. Eu não posso pegar um valor que só satisfaça essa condição e não satisfaça essa, porque não vai satisfazer a minha desigualdade inicial, modular. Então, os valores de x que eu preciso considerar serão aqueles que irão satisfazer as duas condições ao mesmo tempo. Isso significa que nós vamos ter que fazer aqui a interseção desses intervalos aí. Então, trazendo para cá, eu tenho a primeira interseção aqui. Trazendo para cá, e nós vamos ter a segunda interseção aqui, ó. Qual vai ser a primeira? A primeira vai do menos 2 até o menos 1. A segunda vai do 0 até o 1. Portanto, o conjunto solução vai ser x é um número real, tal que, se o x está dentro desse intervalo, ele é, claro, menor do que o 1 e maior do que o menos 2. Os extremos eu não considero. Então, fora o extremo, fora o extremo. Então, o x ele deve ser menor do que menos 1 e maior do que menos 2. Ou ele está nesse intervalo aqui, tirando o 1 e tirando o 0, porque não é igual e não é igual. O x estando aqui dentro, ele é menor do que o 1 e é maior do que o 0. Então, o x ali dentro é menor do que 1 e maior do que 0. Esse, então, é o nosso conjunto solução. Tudo bem? Consegui me fazer entender mais ou menos? Então, vejam vocês. Naquele outro exercício, nós fizemos a reunião dos dois conjuntos. Porque os elementos de um e do outro satisfaziam. E eles eram separados um do outro. Quando dois conjuntos são separados um do outro, nós dizemos que eles são conjuntos disjuntos. Disjuntos, são separados. Então, nós tivemos que reunir os dois, porque ambos satisfaziam. Nesse caso, não. Nesse caso, os valores de x que eu pego aqui existem neste e neste ao mesmo tempo. Os valores de x que eu pego aqui existem neste e neste, nos dois ao mesmo tempo. Eu não posso pegar um x daqui e colocar lá, né? Porque não vai satisfazer. Vai satisfazer parte do exercício e não o todo. Então, a interseção é a solução, que são os valores que atendem às duas condições de desigualdade simultaneamente, ao mesmo tempo. Isso quer dizer interseção dos conjuntos. Tudo bem? Dá para fazer mais um? Então, vamos lá. Vamos ver esse outro aqui. Vejam que é uma inequação agora, só que ela é racional, ou seja, fracionar, ela é fracionária, e o seu módulo deve ser maior do que 2. Vamos fazer a resolução usando a definição também.
primeiro, esta fração deve ser positiva. É a primeira hipótese. Maior que 2. Mas ela pode ser negativa também. Bem, vamos então resolver cada uma delas para nós encontrarmos os valores de x para cada uma delas. Depois nós vamos ter que verificar quais desses valores vão simultaneamente atender a nossa condição exigida no exercício inicial. No primeiro passo, nós trazemos o 2 para o primeiro membro. Dois x menos 3, 3x menos 1. Em seguida, tiramos o mínimo múltiplo comum. Aqui embaixo é 1. Então, o mínimo entre 3x menos 1 e 1 é 3x menos 1. Então, fazer uma fração só, maior que 0. 3x menos 1. 3x menos 1 dividido por 3x menos 1 vai dar 1 vezes 2x menos 3, 2x menos 3. Três x menos 1 dividido por 1, 3x menos 1 vezes 2 vai ficar menos 2 vezes 3x menos 2 vezes 1. Vai ficar menos 6x mais 2. Já tirei o mínimo, já multipliquei pelo menos 2. Vamos agora reduzir os termos semelhantes no numerador. 2x menos 3x menos 4x. Menos 3 mais 2, menos 1. Dividido por 3x menos 1, maior que 0. Vamos agora à análise na reta. Vejam que agora a resolução vai ser bem diferente de todas as que nós fizemos até agora. Porque até então, nós trabalhamos com intervalos, com subconjuntos. E agora não. Neste exercício, nós vamos trabalhar com sinais. Vejam vocês aqui, ó. A fração menos 4x menos 1 dividida por 3x menos 1 tem que ser positiva. Então, a divisão entre 4x menos 1 e 3x menos 1 deve ser positiva. Quando é que uma divisão entre duas grandezas é positiva? Me digam. Hein? Quando é que uma divisão entre duas grandezas é positiva? Enquanto vocês pensam, eu vou escrevendo aqui. Isso, Rangel. Muito bem. É preciso que o numerador e o denominador tenham o mesmo sinal. Mais dividido por mais dá mais, menos dividido por menos dá mais. O que eles não podem ter é sinais contrários. Se forem sinais contrários, o quociente vai ser negativo. E aqui a condição é que seja positivo. Tá? Vamos agora
achar as raízes do numerador e do denominador para nós podermos analisar na reta. Menos 4x igual a 1, x igual a 1 dividido por menos 4. Ou seja, x igual a menos 1/4. 3x menos 1 igual a 0. 3x igual a 1, x igual a 1/3. Deve-se fazer a ressalva que o denominador não pode ser 0. Com 3x menos 1, diferente de 0. O denominador não pode ser 0. Agora, vamos analisar esses dois resultados que nós encontramos na reta numerada. Vou pegar uma folha aqui para poder trabalhar. Menos 4x menos 1, reta. 3x menos 1, reta. Menos 1/4 dá menos 0,25. E 1/3 dá 0,3. Então, vou marcar aqui. Menos 1/4. E aqui 1/3. Como é só maior, aqui é bolinha aberta, aqui é bolinha aberta. Vejam que menos 4x menos 1 é uma, se nós fizéssemos y igual, seria a equação de uma reta, né? De uma reta, uma expressão do primeiro grau. Então, o sinal da função do primeiro grau, ela é dado pelo a, que seria menos 4 aqui. Como ele é negativo, graficamente, essa expressão seria uma reta decrescente. Então, assim. E 3x menos 1, como o 3 é positivo, seria uma reta crescente. Então, para cima, mais. Para baixo, menos, 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 menos. Para cima, na segunda, mais. Para baixo, menos, 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 menos. Agora, o que nós queremos mesmo? Nós queremos que a divisão, que está aqui, a divisão, seja positiva. A divisão. Então, eu vou dividir uma pela outra. Vou trazer aqui, assim. E vou dividir. Vejam vocês. Mais dividido por menos, menos. Menos dividido por menos, mais. Mais por menos, menos. Aqui é menos 1/4 e aqui é 1/3. Mas, qual é o resultado que nós estamos procurando mesmo? São os valores positivos. O quociente, a divisão tem que ser positiva. Então, o positivo está aqui, ó, entre o menos 1 e o 11/3. Eu vou marcar ali. Aqui está o conjunto solução para esta condição aqui, inicialmente. Bolinha aberta aqui, bolinha aberta aqui. Isso quer dizer, então, que para essa situação, nós vamos ter entre
menos 1 e 11 terços. Tudo bem? Agora, vamos para a segunda situação. Resolvendo a segunda situação, quando ele é negativo. Vou puxar um pouquinho aqui, depois eu ponho de volta essa folha. Vou multiplicar por menos 1 para ficar mais fácil. Pronto. Inverti o sinal e tal. Vou trazer o 2 para o primeiro membro também. Tirando o mínimo, que é o mesmo, por sinal. 3x menos 1. Divide e dá 1. Multiplica 2x menos 3. Mais, não podemos esquecer que é 1. 3x menos 1 vezes 2. 6x menos 2. Menor que zero. Reduzindo os termos semelhantes, que nesse caso são 2x mais 6, 8x. Menos 3 com menos 2, menos 5. 3x menos 1. Então, a divisão, nesse caso agora, deve ser negativa. Para ser negativa, o que vai acontecer? O numerador deve ser positivo, o denominador negativo, ou o contrário, né? Porque não pode ter os dois sinais iguais. Caso diferente, contrário do nosso anterior aqui. Vamos para a reta. Aqui eu vou chamar de C, aqui eu vou chamar de D, na reta. As raízes. 8x menos 5 igual a zero. Isso implica que x é igual a 5 oitavos. E 3x menos 1 igual a zero, que já foi feito no caso anterior, x igual a 1 terço. Vamos fazer a análise na reta novamente. Vou fazer aqui. Oito x menos 5, reta. 3x menos 1, reta. 8x dividido por 5 dá 0,6 mais ou menos. E 3x, 1 terço dá 0,3 mais ou menos. Então, o 0,3, que é 1 terço, e o 5 oitavos aqui. Mais ou menos. Bolinha aberta. O A é positivo, o A é positivo. Nas duas expressões, o A é positivo. Então, são retas crescentes. Mais, menos, menos. Mais, menos e menos. A outra também, mais, menos. Vamos então dividir, como fizemos no caso anterior, um pelo outro. Menos por menos, deixa eu trazer para cá o 1 terço e trazer para cá o 5 oitavos. Menos com menos dá mais com menos dá menos, mais com mais dá mais.
Nesse caso, o nosso quociente, a nossa divisão, deve ser, observem aqui, ó, deve ser negativa. Então, a solução para nós vai ser os valores negativos, que estão aqui no meio. Bolinha aberta, bolinha aberta. Então, nós temos dois resultados. Este conjunto de menos 1/4 até 11 terços, que satisfaz a primeira condição. E 1/3 até 5/8, que satisfaz a segunda condição. Então, nós vamos ter que tomar esses dois conjuntos e juntá-los. Então, vamos lá. Eu escrevo embaixo aqui assim. Finalmente, vamos representar o primeiro deles, que é menos 4x menos 1, 3x menos 1. Aqui. Depois o segundo. 8x menos 5, 3x menos 1. Aqui. Vamos ver os valores. Menos 1/4. Deixa eu tirar isso daqui, não vou precisar dele. Só esse finalzinho aqui. Menos 1/4, 11 terços, 1/3 e 5/8. Menos 1/4. E 1/3. Que é esse aqui. Bolinha aberta, bolinha aberta. No segundo é 1/3 até 5/8. 5/8. Bolinha aberta, bolinha aberta. Certo? Menos 1/4. Qual vai ser a solução, então? A solução é a seguinte. Esse intervalo satisfaz essa condição. Esse segundo intervalo, de 1/3 até 5/8, satisfaz a segunda condição. Nós precisamos desse intervalo por causa dessa divisão. E precisamos desse intervalo por causa dessa divisão. Eu tenho que usar os dois intervalos. Não posso usar só um ou só o outro. Tenho que usar os dois. Os dois satisfazem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou reunir esses dois intervalos aqui. Eu vou trazer para cá. Para cá. Para cá. Então, a solução vai ser o intervalo, que vai de menos 1/4 até 1/3, e que vai de 1/3 até 5/8. Bolinha aberta, bolinha aberta, bolinha aberta. Todo esse conjunto aqui é a solução. Vamos agora estudar como escrever essa resposta. Tem mais uma maneira de fazer isso. Eu posso escrever como uma lei matemática, x pertence a R, tal que, se eu pegar um x aqui dentro, o que acontece com ele? É menor que 1/3 e maior que menos 1/4. Então, menos 1/4 menor x menor que 1/3. Ou o outro,
Se eu pegar um x aqui dentro, menor que 5/8, maior que 1/3. Então, 1/3 maior que x, 1/3 menor que x, e o x menor que o 5/8. Essa é uma maneira de dar a resposta. Uma outra solução também poderia ser assim: x pertence a R tal que. X pertence a R tal que. Eu posso pegar o intervalo, gente, do menos 1 até os 5/8. Então, x menor que 5/8 maior que menos 1/4. Só que tem um problema. No meio desse intervalo, tem um 1/3 que eu não posso usar. Vejam vocês, ó. Todos esses aqui eu posso usar. Chega no 1/3 eu não posso usar. Então eu tenho que tirar 1/3. Então, e x diferente de 1/3. Então é um intervalo grandão. Do menos 1 até o 5/8, só que no meio do caminho tem que tirar o 1/3. Então x diferente de 1/3. Então, é outra maneira de escrever a resposta. Ali eu tinha escrito 11, né? Mas é 1/3 só aqui. 1/3. Isso, verdade. É 1/3 mesmo, né? Em algum momento aqui para trás eu escrevi. Acabei escrevendo. Mas agora está certo. Agora está certo. A resposta é menos 1/4 e 1/3, depois 1/3 e 5/8. Então, o 1/3 é aquele divisor entre os dois intervalos, mas ele não faz parte da solução, né? Porque nós não temos o sinal de igual, é só maior e só menor. Tá bom? Bom, nós podemos, para tirar essas dúvidas que estão surgindo aí, nós podemos fazer a verificação de outro jeito, quer ver? Já vamos tirar essa dúvida. Vamos tirar essa dúvida analisando de uma outra forma, quer ver? Vocês lembram que teve um problema em que eu fiz uma análise testando os valores, tá? Então vamos fazer assim, ó. Analisando os intervalos em uma mesma reta. Tá? Vamos tentar com essa solução aqui, dirimir qualquer dúvida que vocês porventura tenham. Então aqui está a reta. Quais são os valores que nós temos? Nós temos menos 1/4 aberto. Nós temos 1/3 aberto. E nós temos 5/8 aberto. São os valores que nós encontramos, são as soluções que nós encontramos quando resolvemos a nossa inequação, certo? Concordam comigo? Primeira solução, menos 1/4 e 1/3. Segunda solução, 1/3 e 5/8. Muito bem. Vamos, nesse primeiro intervalo aqui, pegar um valor para testar. Por exemplo, menos 1.
Entre menos 1/4 e 1/3, vamos pegar o zero. E entre 1/3 e os 5/8, vamos pegar 1/2. E depois dos 5/8, vamos pegar o 1. E vamos testar, já vamos saber então qual é o intervalo que funciona, qual é o intervalo que não funciona. Vamos ver. A nossa expressão modular é 2x menos 3 dividido por 3x menos 1 maior que 2. Então vamos começar com o menos 1 aqui. Módulo, módulo. Menos 1. 2 vezes menos 1, menos 3. 3 vezes menos 1, menos 1. Tem que dar maior que 2. 2 vezes menos 1, menos 2, menos 3. 3 vezes menos 1, menos 3, menos 1. Menos 5 dividido por menos 4, maior que 2. O módulo de menos 5/4 é 5/4, maior que 2. Cinco quartos é maior que 2? Quanto é que é 5 dividido por 4? Vai dar 1, alguma coisa. Então, 5 quartos não é maior que 2. Então, esta região aqui eu não posso utilizar. Vou pôr assim. Não posso utilizar. Vamos testar o zero agora. 2 vezes 0, menos 3. 3 vezes 0, menos 1 maior que 2. 0 menos 3, menos 3. 0 menos 1, menos 1. Módulo de 3 maior que 2. 3 maior que 2. 3 de fato é maior que 2. Então, nesse intervalo aqui eu posso usar. Sem nenhum problema. Tem tudo bem? Ok. Aquiles, por que você não entendeu, Aquiles? Entendeu agora? Ótimo. Então, vejam bem, essas análises que nós fizemos na reta, elas às vezes geram dúvidas mesmo. Agora, a substituição é sempre um recurso que pode simplificar o nosso trabalho. O importante é você chegar na resposta certa, não é verdade? Mesmo porque esse critério de fazer o teste é perfeitamente válido, não tem nenhum problema. Então vamos lá. Maior que 2. Vamos testar 1/2. Então, 2 vezes 1/2 menos 3. 3 vezes 1/2 menos 1. Simplifica o 2. 1 menos 3 menos 2. No denominador eu vou tirar o mínimo. O mínimo é 2. 2 por 2 dá 1 vezes 3 é 3. Menos 2 por 1 vezes 1 é 2. Maior que 2. Menos 2, 1/2. Maior que 2. 3 menos 2, 1/2. Uma divisão entre duas frações, eu inverto a fração de baixo. Então, eu vou ter menos 2, invertendo, né? Vezes 2, maior que 2. Menos 2 vezes 2 é 4, maior que 2. Módulo de menos 4, 4, maior que 2. 4 é maior que 2. Então, esse intervalo aqui também posso usar, sem nenhum problema. Vamos ver agora
Depois dos 5/8, o número 1. 1 vezes 2 vezes 1, 2, né? Eu vou fazer mais direto um pouquinho. Menos 3. 3 vezes 1, 3. Menos 1. Dois vezes 1 é 2. Menos 3. Menos 1 sobre 2 maior que 0. Ah, maior que 2 aqui. Módulo de menos 1 meio é 1 meio. Maior que 2. Só que 1 meio não é maior que 2. 1 meio, na verdade, é menor do que 2. Então, aqui também eu não posso usar. Então, eu só vou poder usar o intervalo de menos 1 até 5/8, né? E o menos o 1/3 aqui no meio eu não posso usar. Né? Que é a mesma conclusão que nós tínhamos chegado na nossa solução anterior. Não sei se vocês observaram aqui. Né? Tudo bem, pessoal? Tá? Então, como nós estamos trabalhando com valores desse, você vai utilizar valores dentro desse intervalo, melhor dizendo, desse intervalo, né, ou desse intervalo. Se você pega o intervalo como um todo, né, aí você tem esse intervalo inteiro, só tira o 1/3 de dentro dele. Então, nós pegamos, depende de como você monta o intervalo. Aqui foi um intervalo só, então utiliza todos os valores. Né? Só que você vai trabalhar com valores nesse pedaço, né, ou nesse pedaço. Certo? São maneiras de representar. Esta maneira aqui, a meu ver, é a mais adequada, é a mais correta. É mais fácil de você entender o resultado. Vocês concordam comigo? Né? Aqui, cria um probleminha de que você pega valor aqui. Se você está trabalhando nesse pedaço, você não pode pegar valor nesse pedaço. Então, você trabalha nesse ou nesse, né? Tudo bem? Então, aqui isso mostra mais uma vez que a ideia de você testar os valores dentro dos intervalos é uma ideia sempre viável, né? Sempre viável e que sempre nos leva a uma conclusão sobre o exercício. A análise na reta, às vezes, ela dificulta um pouquinho, né? Tudo bem? Muito bem. São 20h43. Dá para nós trabalharmos ainda as equações exponenciais. As equações exponenciais, eu tenho aqui um resuminho das propriedades. As propriedades estão lá no livro didático, sabe? Não tem nenhum problema. São equações onde a incógnita aparece no expoente, né, que são todas aquelas propriedades que vocês conhecem lá desde o ensino fundamental, né, de multiplicação de potência de mesma base, divisão de potência de mesma base, potência de potência, né, produto elevado a um expoente, quociente elevado a um expoente, expoente negativo, né, que transforma-se numa fração, expoente nulo, que é igual a unidade. Então, todas essas propriedades vocês já estão, como diz o ditado, careca de saber, né? Careca de saber essas propriedades aí. Tá? Bom, como é que nós resolvemos as equações exponenciais? Então, vamos ver aqui. Aqui eu montei a resolução tentando fazer uma separação só por razões meramente didáticas para facilitar a compreensão. Então, eu dividi assim. Primeiro tipo, equações exponenciais com
com um termo só no primeiro membro e um termo só no segundo membro. Nesse caso, nós devemos transformar essas potências, tornando-as de mesma base e fazendo a comparação dos expoentes. Já coloquei um exemplo aqui na sequência, ó. Raiz quadrada de, raiz índice x de 2 igual a 16 elevado a x. Bem fácil, só para ilustrar esse primeiro modelo, vamos dizer assim. Então, vamos transformar o primeiro membro e o segundo membro em duas potências de mesma base. Então, a raiz x nós transformamos em 2 elevado a 1 sobre x. O 16 em 2 a quarta elevado a x. Tá? 2 elevado a 1 sobre x é igual a 2. Potência de potência multiplica os expoentes. Então, 4x. Agora, as duas bases ficaram iguais. Né? Então, nós comparamos os expoentes. 1 sobre x igual a 4x. Opa! Está vendo agora, Débora? Esse problema de nitidez é um problema sério, viu, Rangel? Nós já conversamos com o técnico aqui. Ele me disse que quando transmite, sempre ocorre perda de qualidade. Mas está muito fora de foco, é? Será que houve alguma coisa aqui, cara? Melhorou alguma coisa ou não? Piorou, Rangel? Vou apagar a lâmpada. E agora? Complicado esse negócio, né? Passar o x para o segundo membro, 1 igual a 4x ao quadrado. É uma equação do segundo grau incompleta, né? X ao quadrado igual a 1 quarto. X igual mais ou menos raiz de 1 quarto. X igual a mais ou menos 1 meio. Então, dessa forma, nós vamos ter como solução menos 1 meio e mais 1 meio. Bem simples, a ideia foi só atender a essa condição do primeiro tipo. São expressões em ambos os membros que podem ser transformadas em potências de mesma base. Comparando-se os expoentes, nós encontramos a solução. Tudo bem? Vamos para o segundo tipo. No segundo tipo, nós temos potências no primeiro e no segundo membros, conforme o caso, só que essas potências envolvem no expoente a variável, às vezes, multiplicada por algum elemento, né, ou não. Então, nesse caso, nesse exemplo que eu tenho aqui, 4 elevado a x menos 5 vezes 1 meio elevado a menos x mais 4, precisa apenas de umas pequenas transformações. Por exemplo, 4 nós transformamos em 2 ao quadrado elevado a x, né? Menos 5. Esse 1 meio elevado a menos x dá para transformar em 2 elevado a x. Né? Só vou fazer aqui para recordar. Deixa eu pegar um outro papel aqui. 1 meio elevado a menos x. Isso é igual
Como o expoente é fracionário, é uma fração que tem para denominador a unidade e para denominador a mesma potência com o expoente positivo. Isso é igual a 1 sobre 1 elevado a x, que é 1, 2 elevado a x, que é 2 elevado a x. Nós temos uma fração no numerador e uma fração no denominador. Então, multiplicamos a primeira pelo inverso da segunda. Multiplicando isso aqui, 2 elevado a x. Né? Certo? É uma transformação de potência de expoente fracionário que vocês, com certeza, já conhecem, né? Tudo bem? Vou trocar. Então, voltando ao exercício. Mais 4 igual a 0. Aqui eu vou inverter a ordem. 2 elevado a x ao quadrado menos 5 vezes 2 elevado a x mais 4 igual a 0. Agora nós usamos uma variável auxiliar aqui. Variável auxiliar. Fazendo 2 elevado a x igual a y, por exemplo. Aí, substituindo na equação, y ao quadrado menos 5y mais 4 igual a 0. É uma equação do segundo grau que nós resolvemos obtendo y' e y duas linhas igual a soma das raízes tem que dar mais 5, então 4 mais 1, e o produto tem que dar 4. 4 vezes 1, 4. 4 mais 1, 5 positivo. Então, essa é a resposta na variável y. Só que nós temos que voltar para a variável x. Então, 2 elevado a x é igual a 4. 2 elevado a x vai ser 2 ao quadrado. Comparando os expoentes, x igual a 2, que é uma solução. 2 elevado a x igual a 1. Acontece que o 1 pode ser transformado em 2 elevado a 0. Né? Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Compara os expoentes, x igual a 0. Então, solução 0 e 2. Mas sem escrever maior agora, né? Deve ter melhorado um pouco, né? Eu tenho mania de escrever pequeno, miudinho. Vamos ao terceiro e último tipo. São equações exponenciais onde no expoente aparecem diferenças e aparecem, às vezes, somas. Nesse exercício tem x menos 1 elevado a 1 meio como expoente e 1 menos x também como expoente. Nesse caso, nós temos que lembrar o seguinte. Que quando nós temos duas potências de mesma base e nós queremos dividir essas duas potências, nós repetimos a base e subtraímos os expoentes. Isso quer dizer que, se na nossa equação exponencial aparece uma diferença no expoente, ela pode ser transformada num quociente, aplicando a propriedade ao contrário, né?
certo? E é isso que nós vamos fazer no nosso exercício ali. Nós vamos pegar, primeiro, o 9 e transformar em 3 ao quadrado, elevado a x, 1 meio, menos. No denominador, 3 elevado a 1 menos x, já dá para fazer 3 elevado a 1 e 3 elevado a x, igual a menos 1. Na primeira potência, eu vou multiplicar o 2 pelo x menos 1 meio, já que é uma potência de potência. Então vai ficar 3 elevado a 2x menos 2 vezes 1 meio. Simplifica o 2, fica 3 elevado a 2x menos 1. Menos. Aqui, na segundo termo, aqui é uma divisão entre duas potências da mesma base. Nós vamos repetir a fração no numerador, que é 4 sobre 1, né? E vamos inverter a segunda. Então vai ficar 4 vezes 3 elevado a x, dividido por 3 elevado a 1, que é 3, igual a menos 1. E aqui na linha de baixo, eu vou só repetir. Tá? Bom, como aqui no primeiro termo aqui, 3 elevado a 2x menos 1, é uma diferença também, eu vou transformar num quociente. Então, 3 elevado a 2x, dividido por 3 elevado a 1, que é 3, menos 4 vezes 3 elevado a x sobre 3, igual a menos 1. Vou tirar o mínimo, que é 3. Então, 3 por 3 dá 1, vezes 3, eu já vou transformar aqui, como eu fiz no outro exercício, menos 3 por 3 dá 1, 3 elevado a x, igual 3 vezes menos 1, menos 3. Vamos utilizar também a variável auxiliar, fazendo 3 elevado a x igual a y. E vamos ter no primeiro y ao quadrado, menos 4y. Vou passar o 3 para o primeiro membro, mais 3 igual a 0. Ficamos com uma equação do segundo grau. A primeira raiz vai ser, a soma tem que dar 4 e o produto tem que dar 3. Então, 3 e 1. A soma tem que dar mais 4 e o produto tem que dar 3. 3 mais 1, 4 positivo, 3 vezes 1, 3. Então, esses são os resultados em y. Nós temos que voltar para a variável x. Tá? Então, voltando para a variável x. 3 elevado a x é igual a 3. O expoente aqui é 1, claro. Então, x é igual a 1. A segunda, 3 elevado a x é igual a 1. 3 elevado a x é igual a 3 elevado a 0, porque o 1 eu posso trocar por 3 elevado a 0. Daqui eu saio com x igual a 0, que é a solução nesse caso. Solução 0 e 1. Então, aí estão basicamente os 3 tipos de equações exponenciais, né? Equações exponenciais. Bem, pessoal, eu sei que resolver exercícios dessa forma é um pouco cansativo, né? Porque eu falo e vocês me ouvem, vocês não me veem, né? Porque eu fico envolvido aqui na resolução do exercício. Mas
Eu procuro explicar da melhor maneira possível, né? Procurando fazer com que vocês entendam alguma coisa, né? E nessa